Tá? Podemos iniciar, Rafael? Sim, podemos Lembrando, iniciar. vale de 0 a 4.000 pontos. Tá? Você vai apresentar, depois a gente vai deliberar em particular e voltamos para dar a nota. Tudo bem. Ok? Ok. Pode iniciar. Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Lara Rodrigues. O título do meu TCC é Tecnologização da Justiça, Ciência de Dados, Algoritmos e Inteligências Artificiais criando decisões mais justas. O nome da minha orientadora é Ana Souza. Eu gostaria inicialmente de agradecer a disponibilidade e o interesse dos senhores para comporem a banca do meu trabalho, assim como pelo zelo e atenção na leitura da minha pesquisa. O tema do meu trabalho vai versar principalmente sobre a informatização do Poder Judiciário, a utilização da ciência de dados, algoritmos e inteligências artificiais em prol do Poder Judiciário, e também sobre a fundamentação das decisões judiciais e como ela se relaciona com os tópicos que serão debatidos a seguir. A justificativa do meu tema se dá diante de uma enorme demanda processual dos tribunais que acabam por ficar abarrotados de processos, assim comprometendo a própria eficácia da atividade jurisdicional. O auxílio de ferramentas tecnológicas parece ser a melhor solução diante da informatização das relações sociais e públicas, mas como esse novo paradigma afeta as decisões judiciais? Enfim, seremos julgados por computadores? Só para ter uma ideia, segundo dados do relatório da Justiça em Números, elaborado anualmente pelo CNJ, no ano de 2020 somamos cerca de 114 milhões de processos em tramitação e temos apenas 18 mil magistrados em atividades entre o primeiro grau, instâncias recursais e tribunais superiores. É um número assombroso que não atende às dimensões continentais do nosso país, hoje com cerca de 212 milhões de pessoas, o que dá uma conta de que, mesmo que indiretamente, todos nós estamos envolvidos com o Poder Judiciário. Paradoxalmente, o nosso judiciário é um dos mais produtivos do mundo. Mesmo com carência de recursos, infraestrutura limitadas e necessárias novas contratações de servidores, assim como pela notável paralisação e diminuição das atividades em decorrência da pandemia que assolou o mundo, o nosso judiciário não parou de bater meta. Muitos críticos e pesquisadores apontam que isso se deve ao fato de que a maior parte das atividades exercidas pelos magistrados ficaram restritas aos atos decisórios, uma vez que muitas audiências e supervisão de atos de secretarias deixaram de ser realizados. O fenômeno da tecnologização proporciona, assim, a redução de custos, maior razoabilidade do tempo de tramitação de processos, contudo também apresenta consequências práticas, como a possível automatização de decisões judiciais, desclassificação de demandas, além de limitações de infraestrutura de dados e conexão de rede, que são comuns no Brasil. São conceitos que vão ser debatidos e tratados ao longo do meu trabalho. Apenas a título de ilustração, em recente relatório do CNJ, a Emerge comentou o seguinte: os tribunais brasileiros alcançaram os maiores números da história. A produtividade média dos magistrados no país cresceu 13% em relação a 2018. Cada magistrado solucionou cerca de 8,4 casos por dia útil. Foram baixados 35 milhões de processos e 3,7 milhões são 3,7 milhões a mais do que no ano anterior. Assim, eu desenvolvi a seguinte problemática. Ciência de dados, algoritmos e inteligências artificiais criarão decisões automatizadas? Diante disso, eu tracei os seguintes objetivos. O objetivo geral era analisar a tecnologização, as suas implicações na eficiência e efetividade do judiciário brasileiro. Dentre o objetivo geral, eu tracei alguns outros objetivos específicos, sendo um deles entender um fenômeno chamado tecnologização, verificar as metas, eficiências e custos desse fenômeno, analisar os problemas éticos da tecnologização. A partir disso, eu tracei uma metodologia para o trabalho. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa, de revisão bibliográfica, através de literatura acadêmica, histórica e jurídica, de bases textuais de autoridades, órgãos governamentais, sites especializados e sítios eletrônicos dos diversos tribunais brasileiros. Consistiu basicamente em 4 etapas, né? A revisão bibliográfica, a exposição da pesquisa, com a estruturação do trabalho como um todo, e a delimitação argumentativa e a apresentação do tema estruturado em tópicos e capítulos. E, por fim, a revisão das fontes, dados, textos e elaboração de elementos pós-textuais.
o que culminou na divisão do trabalho em 3 capítulos, dos quais eu vou adentrar agora. O primeiro capítulo, chamado de Visão Sistêmica da Tecnologização, vai tratar propriamente de traçar um panorama sobre esses eventos. Inicialmente, discute-se o conceito de tecnologização, que pode ser definido da seguinte maneira. Atualmente, uma das mais relevantes discussões no universo jurídico é a adoção de algoritmos computacionais e mecanismos de inteligência artificial nas decisões. Um fenômeno que vem sendo chamado de tecnologização da justiça, segundo o autor Santos, que em 2005 cunhou esse termo. Nesse capítulo, eu traço o objeto de estudo da minha pesquisa através da análise das ferramentas virtuais para a instrução e julgamento de processos, com a persecução das normas e disposições que culminaram no que vem sendo chamado de informatização da justiça e tecnologização. É um fenômeno que não é novo, porém ele ganha cada vez mais notoriedade com o advento de novas leis e resoluções voltadas para as tecnologias processuais, tais como a virtualização de processos, prática eletrônica de atos e procedimentos, integração de sistema dos poderes executivos e legislativos, como a base de informações da Receita Federais, informações de domicílio em cartórios eleitorais, prática online de penhora, como o atual Cisbajude, que é sucessor do Bacenjude, envio, protocolo e certidão de documentos através de criptografia de dados e seguridade das fontes. Em síntese, eu traço um panorama sobre a evolução das tecnologias adotadas pelos tribunais e exigidas aos patronos, no caso dos advogados, para a implementação dos sistemas eletrônicos e virtuais. Diante disso, adentramos no que é propriamente o fenômeno da tecnologização da justiça, no capítulo 2. São detalhados os motivos e os conceitos dos principais insumos tecnológicos que hoje integram o judiciário eletrônico, com destaque para os diversos softwares que são adotados pelos diversos tribunais brasileiros. EDOC, Projudigo, Tucujuris, PJE, sendo o principal. Igualmente, eu destaco a utilização da ciência de dados para a informatização dos tribunais, o que hoje nos permite o estudo e aprimoramento de demandas repetitivas, maior controle e gestão da produtividade dos tribunais, além do aproveitamento de anos e anos de dados que integram hoje o relatório da Justiça em números e demonstram a importância da utilização e controle desses dados, e principalmente as medidas de seguridade que devem ser tomadas na utilização desses dados. Afinal de contas, na era da informação, os dados valem ouro, principalmente para empresas privadas. No terceiro capítulo, eu vou tratar diretamente do fenômeno da inteligência artificial e a motivação das decisões judiciais, traçando um paralelo entre a forma, a importância e a motivação das fundamentações das decisões judiciais, diante do crescente número de processos que abarrotam o poder judiciário, assim fazendo que fosse cogitado a utilização de inteligências artificiais com o escopo de agilizar o trâmite dos processos e diminuir custos. Eu teço algumas considerações e as motivações judiciais, assim como pelo uso das novas tecnologias atreladas ao processo, principalmente sobre a possibilidade de utilização da inteligência artificial como motivador das decisões judiciais, sem obviamente ter a pretensão de esgotar o assunto, mas antes disso eu quero perquirir os meios tecnológicos capazes de auxiliar o poder jurídico no aprimoramento do trâmite processual e administração dos tribunais. Eu traço um paralelo entre o entendimento que alguns autores têm de que, em tese, as inteligências artificiais poderiam ser usadas para julgar casos de menor complexidade, chamados de easy cases. Tratam de processos que são recorrentes no Poder Judiciário e que não demandam um alto grau de argumentação para a sua resolução. E, por fim, eu analiso o fenômeno de cunho técnico envolvendo a capacidade de predição e invariabilidade dos algoritmos, capazes de criar de forma enviesada e discriminatória determinadas questões, que fogem da simples lógica processual, situação em que, se programada sem a devida transparência, publicidade e homogeneidade de tratamento das informações, pode acabar acarretando no preconceito que as máquinas vão ter com determinados casos. Ao final, eu traço algumas considerações finais, sobre as quais eu vou destacar item por item a seguir. Primeiro,
é possível a automação de tarefas acessórias e burocráticas pela configuração da tecnologização da justiça, substituindo o que antes poderia ser feito por um servidor e demoraria minutos pelas tecnologias, como por exemplo o antigo carimbamento que era feito pelos servidores do tribunal em cada uma das páginas dos autos físicos. Hoje em dia isso é ridículo pensar no judiciário que um servidor tem de passar horas e horas fazendo aquilo, já que nós temos o processo judicial eletrônico. Outra consideração que eu trago ao final do trabalho é sobre o debate do uso da inteligência artificial na tomada de decisões, porque até o debate ele é importante para estabelecer os limites éticos e jurídicos da aplicação desses sistemas. Como eles vão moldar o futuro das decisões judiciais e da tratativa que o Poder Judiciário dá para a forma como lidamos com a justiça. A tecnologia traz inúmeras possibilidades de inovação, celeridade processual e acessibilidade. É inegável que a tecnologia, seja das inteligências artificiais, seja da utilização de ciência de dados ou novas formas que possam existir futuramente, elas impactam diretamente a forma como lidamos com o Poder Judiciário e elas provocam um fenômeno que é chamado de inclusão social e digital, porque antes as pessoas viam o Judiciário como um meio inacessível somente para aqueles que eram doutos em direito, no caso os advogados e outras pessoas de maior grau de instrução. No entanto, não só a publicidade das decisões judiciais através do Diário da Justiça Eletrônico, que pode ser que repercute pelo Brasil todo e pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, elas trazem uma maior acessibilidade às pessoas às diversas formas de práticas judiciais de atos. E eu caracterizo ainda, eu reputo que a aplicação da linguagem humana natural ainda não é totalmente possível. Portanto, as inteligências artificiais devem ser usadas como um meio e não um fim. Com isso, eu quero dizer que, apesar de todas as possibilidades, de todas as consequências e a aplicabilidade da inteligência artificial e da ciência de dados no Poder Judiciário, elas não devem ser tomadas como um meio único e exclusivo para substituir o trabalho humano. Mas antes disso, elas têm de ser usadas como ferramentas auxiliares ao Poder Judiciário, porque trata-se de uma responsabilidade muito grande que, se não depender da responsabilidade e da capacidade de supervisão e da sensibilidade humana, não vai acabar produzindo maiores injustiças do que obviamente o uso consciente da tecnologia. Ainda estamos limitados às condições de infraestrutura, conectividade e integração de redes públicas de dados. É notório que hoje, infelizmente, grande parte dos autos que foram digitalizados no projeto Judiciário 100% virtual ainda são causas trabalhistas, causas cíveis, mas as causas, por exemplo, penais, ainda dependem de um sistema de banco de dados integrado entre vários outros motivos, pela falta de servidores para digitalizar autos de processos físicos e fazer a conversão de informações de um sistema para o outro, como por exemplo quando uma pessoa é presa e é preciso levar os autos do inquérito policial direto para o tribunal, porque não há essa comunicação eletrônica de atos. Por fim, além do trabalho, eu gostaria de tecer uma reflexão, que é sobre uma disputa entre uma inteligência artificial e um ser humano, que ela é tratada num livro que não foi utilizado como referência para o meu trabalho, mas ele influenciou como referência, vamos dizer, intuitiva para fazer toda a pesquisa, que é um livro que eu li antes mesmo de ter iniciado a faculdade, que é do Kai-Fu Lee, que é um cientista cibernético, né? Ele é um dos criadores e pesquisadores do Instituto AlphaGo, da DeepMind Technologies, né? Eles desenvolveram um programa chamado AlphaGo, que é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento de algoritmos de processamento de inteligência artificial, capaz de jogar melhor do que os humanos um jogo chamado Go. Desde que a inteligência artificial passou a ter sucesso em derrotar
humanos em complexos jogos de tabuleiro, o jogo de Go era a última barreira a ser quebrada, porque havia vários especialistas que acreditavam que os programas de inteligência artificial ainda demorariam mais uma década até vencer o ser humano nesse jogo, em razão das necessárias intuições e estratégias humanas que decorrem do próprio jogo. Contudo, esse programa, o AlphaGo, derrotou um mestre Qi, que era o campeão mundial invicto desse jogo, por 3-0, após mais de 12 horas de jogo. Ao final do discurso, ao final do jogo, ele falou o seguinte: a aplicação habilidosa de uma inteligência artificial será a maior oportunidade que da China alcançar e possivelmente superar os Estados Unidos. Mas o mais importante disso... Foi a minha internet que caiu ou foi a dele? Oi? Eu acho que... Ele voltou. Opa! Pode continuar. O mais importante, no entanto, é que essa mudança cria uma oportunidade para que todas as pessoas redescubram o que realmente nos torna humanos. Para entender por que isso vai acontecer, precisamos primeiro compreender os fundamentos da tecnologia e como ela irá transformar o nosso mundo. Assim, por fim, eu coloco as referências que foram utilizadas no meu trabalho, as principais referências, né? E principalmente as referências que foram mais recorrentes dentro do trabalho. E na utilização da apresentação, eu coloco as fontes que foram utilizadas para as imagens que foram produzidas nessa apresentação e agradeço a atenção dos senhores, deixando agora a palavra com as vossas excelências. Ótimo. 16 minutos e 22 segundos de apresentação. Doutora Ana Cláudia já está on. Doutora Ana Cláudia, acho que ela está... Olá, boa noite, professora. Não estamos escutando o seu áudio. Esse é um dos problemas da tecnologia. Oi, boa noite. Me escutam? Agora sim. Estamos escutando agora, professora. Perfeitamente. Você quer iniciar, professor Joel? Posso sim, professora. Boa noite, Rafael. Boa noite. Queria te dar os parabéns pela tua apresentação, tá? Uma excelente apresentação. Obrigado. Percebi que você estudou, você domina o tema do seu trabalho, tá? Isso te dá uma excelência para falar sobre o assunto, né? A gente percebe que você realmente estudou o trabalho, tá? E aí eu vou fazer umas pequenas considerações, pequenas mesmo, realmente, porque o seu trabalho foi excelente, pelo menos ao meu ver. Muito obrigado. Acho que você falou muito rápido, né? São muitas informações e aí poderia ter respirado um pouquinho, mas a gente fica nervoso realmente, a gente acha que não vai dar tempo, né? Então, isso faz parte, tá? O tema falou muito com relação a tecnologias, né? E aí eu vou permitir fazer uma pergunta para você. Se você também não souber, ou não quiser opinar, não tem problema, tá? Fala muito sobre tecnologias. Você citou o PJE, né, que é um sistema muito utilizado, ou mais utilizado pela Justiça Brasileira. E aí eu te pergunto com relação sobre as decisões que você falou, né? Será se isso vai proferir decisões mais justas, não é isso? Inicialmente, eu gostaria de dizer que, apesar de não ter tido tempo para integrar esse resultado de pesquisa no meu TCC, recentemente eu vi uma decisão muito interessante do CNJ falando sobre o sistema Synapse, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, que aí eu vou fazer a pergunta ainda. Pode continuar. Rapidinho. Aí você falou sobre o PJE, sobre questões de decisões mais justas, né? E aí a pergunta é justamente isso. Nós utilizamos muito o sistema do PJE, e nós sabemos que existem dificuldades, tanto de internet em alguns interiores, quanto de dificuldades de manipular, né, de utilizar o sistema. Consegue escutar ainda? Consigo. Eu aqui. Eu te pergunto, em alguns casos, existe o próprio PJE sendo utilizado por advogados que são de mais idade, que possuem dificuldades, né, com o sistema, com a utilização do sistema, que a gente verifica no seu dia a dia. E aí, o sistema, essa tecnologia, que para alguns facilita, para outros
pode dificultar? E aí eu te pergunto, na dificuldade que se tem para esses advogados em utilizar o sistema e possivelmente utilizar a possibilidade do seu contraditório, isso não, ao seu ver, não poderia dificultar uma decisão justa? Posso responder agora? Pode sim. Doutor, inicialmente eu gostaria de dizer que eu conheço essa é uma questão que eu conheço de perto, porque eu mesmo tenho amigos advogados que eu ensinei eles a usar o sistema PJE, porque quando da implantação do sistema, obviamente, muitos advogados ainda não estavam preparados para utilizar o sistema, nem conheciam as normativas pertinentes à utilização do sistema. Mas é interessante notar que sempre que há uma ruptura do paradigma de utilização de um determinado meio para alcançar um fim, vão surgir repercussões no sentido de que aquilo dali seria ou não benéfico, não seria benéfico para um determinado grupo de pessoas. Obviamente que o advogado, na sua função pública, ele tem o dever de se manter atualizado e buscar a utilização dos meios necessários para alcançar a tutela jurisdicional para o jurisdicionado, né, e para o seu cliente, obviamente. O interessante é que várias comarcas do Brasil afora, subseções, aliás, da OAB, elas fazem seminários gratuitos ou mesmo pagos para capacitação dos advogados que não se sentem aptos o suficiente para utilizar o sistema PJE. Aqui em Paraopebas, a comarca em que vamos dizer, eu atuo, já foram realizados, salvo engano, 5 ou 6 encontros nesse sentido, não só para a utilização do sistema PJE, mas também do sistema PJE Calc, que é uma importante ferramenta e indispensável a partir de 2021 para a realização de cálculos trabalhistas. Eu creio que não seria o caso de se tornar uma decisão injusta, aliás, pela falta de utilização do sistema, pela falta de capacitação pelo tribunal de pessoas para utilizar o sistema, mas sim dos advogados não buscarem por si mesmos esses meios, porque é uma imposição que não traz nenhum tipo de, vamos dizer, não traz uma piora na utilização do dever jurisdicional dele, na verdade facilita. Vamos supor que o advogado tem de praticar um ato urgente e que ele esteja numa determinada comarca distante do objeto do protocolo. Ele vai poder fazer isso no conforto da sua casa, utilizando o token do PJE em qualquer lugar do mundo, na verdade, desde que tenha acesso à internet. E, inclusive, as comarcas, as subseções da OAB de Paraopebas e de Marabá, pelo menos todas as subseções onde eu já andei no Pará, elas têm uma sala própria para a utilização dos sistemas informacionais da Justiça. Perfeito. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Professora? Rafael? Olá, boa noite, professora Ana. Professora, delibera. E eu delibero por último, pode ser? Perfeito. Rafael, primeiramente, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela exposição do teu tema, por você ter usado aí, você ter tocado em pontos chaves para conseguir chegar a essa problemática. Então, eu achei assim teu trabalho de uma inovação, né? Não sei se você teve problemas com doutrinas também para conseguir fazer o corpo do teu trabalho, porque realmente é um tema que nós exploramos há muito tempo, porém ele não tem essa carga doutrinária, essa forte discussão realmente dentro do ordenamento jurídico. Então, desde já, parabéns aí por você ter conseguido desempenhar um trabalho tão bem. Só uma pergunta que eu teria a te fazer é em relação que atualmente, né, o Brasil, ele ainda é considerado um país de terceiro mundo, né, devido aí a situações emergentes, entre outros. Essa inserção dessa tecnologia no Poder Judiciário, você não acha que iria de desencontro com os princípios do acesso à justiça, do princípio da publicidade
a todos, visto que hoje, se nós formos fazer um parâmetro da nossa sociedade, nem toda a nossa população tem acesso a um computador, a uma internet, ou até mesmo, como o professor Joel perfeitamente expôs, ao manuseio, né, ao saber o manuseio desses equipamentos. Então, em relação a esses dois princípios, o princípio do acesso à justiça e o princípio da publicidade, em qual você vê pontos negativos e em qual você vê pontos positivos? Posso responder? Pode. Em relação ao princípio da publicidade, é notável que desde a disposição, né, do Marco Civil da Internet, que foi em 2003, salvo engano, o sistema de banda larga, e eu digo isso não sem conhecimento de pesquisas a respeito, nas redes domésticas, públicas e privadas, ele tem se elastecido. Cerca de, salvo engano, foram, segundo o IPEA ou foi o FGV, eles divulgaram um estudo em que, salvo engano, mais de 86% das residências no país já contam com internet de banda larga. Ou seja, acima de 100 megabytes de largura, de disposição de banda de rede, o que já é uma coisa muito aceitável, porque, por exemplo, eu consegui desenvolver esse trabalho apenas com 60 megas de banda de internet. Para atos mais sofisticados dentro do Poder Judiciário, tais como a publicação do Diário da Justiça, que foi instituído pela Lei 11.419 em 2006, a Lei do Processo Eletrônico, ele traz justamente a defesa desses princípios de publicidade e de acessibilidade da justiça. O importante notar é que nem todo, mesmo antes disso, nem todo cidadão tinha o conhecimento para poder utilizar dos meios de acesso ao Poder Judiciário para tomar ciência, por exemplo, de consultar um auto de um processo. Hoje em dia, o advogado pega o número do processo, explica para ele o site que ele entra, ele pode entrar pelo celular, ele pode entrar pelo tablet, pelo notebook, de uma maneira muito facilitada. Tanto é verdade que a dimensão do acesso à justiça pela facilidade da internet foi elastecida, que, segundo dados do Instituto da Associação de Comércios acho que 2016, eles publicaram um estudo que disseram que, por exemplo, lan houses fecharam 80% das lan houses pelo país, fecharam em decorrência justamente do elastecimento das conexões de banda de rede dentro das residências domésticas, o que prova que as pessoas têm acesso à banda larga e podem, desde que tenham a orientação suficientemente técnica, digo isso, não digo nem técnica, digo a curiosidade de adentrar um portal de uma justiça para poder consultar os autos de um processo. Principalmente porque o acesso à justiça ele é feito não só pela via contenciosa, mas também pelo conhecimento das práticas que são adotadas nos tribunais. E dentro disso é importante ressaltar que tribunais como o TRT8, eles fazem um ótimo trabalho de divulgação dos meios de acesso e dos serviços que são prestados aos usuários externos, através de campanhas de informação, cartilhas de atendimento ao público externo. Os próprios advogados orientam muitas pessoas a comparecerem à justiça para tirarem dúvidas em balcões de atendimento, o que infelizmente esse ano não foi possível em decorrência da pandemia, mas, por exemplo, hoje em dia eu digo que facilitou bastante a utilização das audiências virtuais, uma vez que, por exemplo, salvo aqueles casos que foram fundamentados para necessariamente ser realizado presencial, por uma questão seja técnica ou seja jurídica, eles puderam contar com a utilização de audiências de videoconferência, através de resoluções do CNJ que disciplinaram a utilização desses meios. Perfeito, Rafael, perfeito. Na resposta, você nada mais do que demonstrou que realmente tem total domínio sobre o assunto. E um ponto que eu queria ressaltar
também na sua apresentação, parabéns pela pesquisa de campo que você realizou, trazendo para a gente esses dados. Até acredito que foi uma pesquisa a nível nacional, né? Utilizando aí até mesmo pelo site do IBGE, a gente consegue ter esses parâmetros, mas parabéns mesmo por você ter feito essa coleta de dados aí e ter trago para o seu trabalho. Isso enriqueceu muito, porque você não apenas fundamenta em uma questão jurídica, mas também você traz aí a questão social, se essa sociedade está preparada para receber esse novo encerjamento jurídico. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado, professora. Professor, o seu áudio está mutado. Ok, tá ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Primeiro quero parabenizar pelo tema, pela apresentação. Obrigado. Mas eu confesso que, apesar de ser um tema muito interessante, em alguns momentos da leitura do trabalho só me veio uma palavra à cabeça: Skynet, né? Quem sabe que é Skynet vai lembrar do filme Exterminador do Futuro, onde uma máquina que veio tecnicamente para simplificar a vida das pessoas se tornou um problema, né? A nível internacional. E eu digo isso porque, no tópico 4 aqui, quando você cita que a inteligência artificial e a motivação das decisões judiciais, me trouxe alguns questionamentos que eu quero que você traga desde já para você poder entender o porquê da minha preocupação. Qual é a ligação entre esse tópico, né, a inteligência artificial aí, com o desrespeito, né, ao princípio do juiz natural? Rafael, pode responder. Você está perguntando o que diz a respeito do juiz natural em relação à utilização de inteligência artificial? Isso, e motivação das decisões. Porque eu não topo aqui, logo no início, você tratou aqui sobre a inteligência artificial proferir decisões, né? Logo no início do item 4 aqui, você colocou no tópico aqui: ocorre que com os avanços tecnológicos, diante do crescente aumento do número de processos que abarrota o Poder Judiciário, passou-se a cogitar a utilização de inteligência artificial na motivação das decisões, com o escopo de agilizar os trâmites do processo, proferindo-se decisões judiciais em menor espaço de tempo. Então, eu queria que você me fizesse uma correlação, na verdade, né, da inteligência artificial e motivação das decisões, em especial, com o princípio do juiz natural no processo. O princípio do juízo natural, o juízo natural é aquele que tem competência para julgamento das causas que são levadas a ele dentro da sua jurisdição. Obviamente que, se tratando de um julgamento por computador ou por inteligência artificial, esse princípio ele vai ser desclassificado, uma vez que espera-se que com a utilização de inteligência artificial todos os mecanismos de julgamento processuais sejam centralizados em um determinado polo. Pelo menos é isso que o projeto Sinapse, que foi instituído pelo CNJ através de uma cooperação técnica com o Instituto de Pesquisa de Rondônia, fez. Eles trazem a ideia de que, ao invés de utilizar um sistema alocado num só ambiente, o que violaria, tecnicamente falando, o juízo natural, porque a máquina está aqui, e o caso está aqui, e a máquina julga em outro lugar do estado, que é totalmente divergente do juízo natural, para poder julgar aquele caso, tem-se que a utilização de um padrão de inteligência artificial vai ser distribuído para vários estados do país, e não só a centralização dessa informação. Apesar de que, por exemplo, quando a gente fala da utilização de inteligência artificial para tomada de decisões, o que cogitou-se apenas como hipótese trazida por alguns autores dentro do trabalho, tratava-se de casos easy cases, que são casos mais simples e altamente recorrentes dentro da justiça. Outro sim, é importante destacar que
A utilização da inteligência artificial, que ainda está é um procedimento de pesquisa que começou a ser implantado, por exemplo, com o sistema Victor de classificação de classificação de recursos do STF, vai servir mais como ferramenta de auxílio, porque ainda não estamos preparados para implementar a inteligência artificial da maneira como se cogita em filmes como, por exemplo, Exterminador do Futuro, Blade Runner, porque infelizmente os mecanismos paraconsistentes, que são aqueles que reproduziriam a linguagem natural humana, ainda não alcançaram um ápice dentro da ciência de dados e das inteligências artificiais, pelo menos não até o presente momento, porque embora alguns institutos reconheçam, por exemplo, o CNJ recentemente instruiu a resolução número 332 em agosto de 2020, que vai falar o que é uma inteligência artificial. E ele fala que a inteligência artificial nada mais é do que um sistema que vai ser utilizado pelos tribunais para auxiliar a tomada de decisões através da busca de jurisprudências, identificação de repercussões gerais dentro de peças de processo e mesmo dentro das sentenças, nada mais fazendo do que auxiliar o trabalho de uma pessoa. Tá, ok. Só para fins de incremento também aqui. Você falou aí sobre o PJE, né? Você disse que trabalha no fórum, né? Eu trabalho num escritório particular de advocacia. Lá eles atuam no criminal? Não. Não, né? Percebi. Por quê? Tu falou do PJE sobre a questão criminal. E, na verdade, pelo menos na nossa região, ela já está sendo aí implantada. O PJE já é criminal em Eldorado, em Curionópolis, até onde eu sei, Canaã e Marabá. Parauapebas eu não tenho certeza, mas acredito que já seja também. Tá? Agora a própria delegacia já insere via PJE e o próprio inquérito já vai digitalizado. Tá? Outro tema interessante que eu acho que você devia ter aproveitado para tratar, devido ao período que nós estamos vivendo, é a inovação da audiência online, né? Estão acontecendo audiências online. Eu acho que eu não encontrei no trabalho, tá? E se não tiver, faltou. Outro ponto interessante, já que a gente está aí falando, né, de inovações, seria um canal de intimação digital, em especial para a área criminal, né, que funciona mais ou menos como um malote eletrônico, só que já é um mecanismo para os oficiais de justiça, mesmo que utilize-se de reconhecimento facial. Agora eu só quero que você me trate de um último tema, que eu acho que é o tema mais interessante aqui. Tem um tópico 4.2, você falou do preconceito das máquinas. Eu costumo dizer que não é nem preconceito das máquinas, é o medo do humano. Quero que você correlacione esse tema do preconceito das máquinas ao atual e recente ataque hacker contra o Superior Tribunal de Justiça, que trouxe aí, né, uma insegurança quanto a essas inovações tecnológicas e o poder do homem, né, em interferir. E também trouxe instabilidade para o judiciário. Inclusive refletiu aqui no nosso estado, nosso Libra, que é um dos mecanismos que nós utilizamos, também está fora do ar por conta do posto ataque, tá? E melhorias, inclusive. Mas eu quero que você correlacione esse preconceito das máquinas com o risco humano, tá? Que envolve os hackers, tendo visto o recente ataque do STJ. Posso responder? Pode perguntar. Eu acompanhei através das mídias, né, a repercussão desse caso do ataque cibernético que houve ao Supremo Tribunal, ao STJ, e foi interessante notar que a maior parte das falhas realmente foram humanas, né? Geralmente, quando os hackers tentam se utilizar de meios para invadir sistemas cibernéticos, eles fazem primeiramente uma tentativa de engenharia social, por ser até mais facilitada, para poder invadir os sistemas. E obviamente, como foi debatido no meu trabalho, informação é poder. Não só poder, como ela tem um valor. Hoje em dia, eu acredito que alguns dos senhores devem ter visto um filme documentário chamado Dilema das Redes Sociais. É apontado que a nossa vida
através das telas dos nossos celulares, notebooks, tablets, ela está sendo monitorada. O interessante de notar e correlacionar com relação ao preconceito das máquinas é que, sabendo disso, o CNJ, através da sua comissão especial de assuntos informáticos, ela editou a resolução 332 em agosto de 2020 agora, né, para traçar diretrizes sobre o funcionamento e utilização de meios de protocolos de segurança, justamente na implementação das futuras inteligências artificiais que serão utilizadas pelos tribunais. Porque é importante notar que, como eu até debati essa parte do meu trabalho, a inteligência artificial, ela não existe do nada. Ela é construída de acordo com os preceitos e os algoritmos que são traçados pelos humanos. Então, se ela for realizada de uma maneira parcial, se ela não tiver publicidade suficiente para que as pessoas tomem ciência de como as máquinas operam, elas não poderão, tecnicamente, alcançar o objetivo principal, que é porque a justiça, ela tem o dever de ser imparcial. Então ela não pode traçar um paralelo, seja por programa, seja pelo próprio magistrado do juízo natural. Ela não pode ser discricionária na utilização do poder-dever de julgar. Ela tem de julgar de acordo com as leis e com os costumes e com os princípios normativos que regem o caso, fazendo a subsunção do fato à norma. Então, possivelmente, na utilização de inteligências artificiais, vão acontecer tentativas como todos os outros sistemas da justiça já sofreram vários outros tipos de ataques, tentativas de roubo de dados, vão acontecer tentativas de roubo de dados, manipulação de informações dentro dos sistemas. O próprio PJE já foi alvo diversas vezes de ataques cibernéticos que foram divulgados por sites como o Wikileaks e por portais da Justiça do CNJ. A questão é saber, criar uma infraestrutura de rede que seja capaz de combater e de minimizar o máximo possível a quantidade de ataques e a efetividade deles, como o que aconteceu contra o STJ, em que eles conseguiram rapidamente, cerca de, se não me engano, foram 24 horas ou foram 36 horas depois, identificar de onde partiu o ataque, quem foi a pessoa, qual foi a motivação dela. Conseguiram bloquear os dados, que a maioria dos dados não foi acessado, foi uma tentativa que restou parcialmente frustrada, porque houve toda uma preparação, um investimento antes disso, para que a infraestrutura de rede fosse protegida. Ok. Sem mais, vamos deliberar, professores? Professora Ana Cláudia, professor Joel? Vamos sim. Vamos utilizar a estratégia que a gente estava utilizando, doutor Joel? Rafael? Olá, boa noite. Boa noite. Rafael, deliberamos aqui, né? Deliberamos aqui. Você vai ser um operador de direito excelente, né? Você realmente escorreu bem, você sabia aí com bastante propriedade do que estava falando, né? Então a gente percebe que a sua apresentação foi até além do material. Porém, né, ao nosso ver, faltou, né, um pouquinho do direito, né? Estava muito na tecnologia e faltou um pouquinho do direito natural, juiz natural, né, os aspectos práticos, né, dessa evolução tecnológica. E deliberamos conjuntamente, tirou a nota que até agora é a maior, que é a 9, tá? Na escala de 0 a 10, 9. E fazendo aqui o cálculo proporcional para a nota de 0 a 4.000 vai dar 3.800, certo, coordenadora? Certinho, professor. 3.800, tá? Muito obrigado.
3.800, parabéns, realmente uma apresentação muito boa, um tema muito instigante, viu? Obrigado. Rafael. Oi. Parabéns pelo tema, tá? O seu trabalho estava bem completo mesmo. A única coisa que nós ponderamos em relação a essa nota foi que nós sentimos um pouquinho da falta realmente aí dessa legislação e dessa visão aí aplicada, né, ao Poder Judiciário em um todo. Mas já deixo aí seu trabalho em aberto, como que se você quiser trabalhar, aprimorar ele, na verdade, para uma futura publicação, tá, Rafael? Ele está aí bem já na vertente, assim, já está no caminho. Então, se você quiser aprimorar ele para uma futura publicação, eu acho assim que vai ser de grande valia para você, porque realmente é um tema não é um tema novo, mas é um tema que se vem se trabalhando agora, que está sendo muito procurado no meio do nosso ordenamento jurídico, essa inovação tecnológica. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado, professora. Fico lisonjeado com seus comentários.